Boa noite, amigos e amigas. Nós aqui estamos no Lar Espírita Luiz Gonzaga. Nós vamos ouvir a preleção do nosso irmão, querido amigo, Vanderlei Chaves, que irá dar uma palestra sobre Todos Somos Iguais. Mas antes, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a página intitula-se Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da natureza da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais se nos revele e em circunstâncias algumas, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouros de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. E assim, Jesus, Divino Mestre, solicitamos o teu amparo, principalmente ao nosso querido irmão Vanderlei, para que ele venha proferir uma palestra educativa, instrutiva e consoladora a todos nós. E quando ele encerrar, que nós possamos nos sentir melhores do que quando chegamos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva esta casa do Lar Espírita Luiz Gonzaga e a espiritualidade maior e aos companheiros encarnados que aqui trabalham. Que assim seja, graças a Deus. Nossa boa noite, para todos nós que estamos acompanhando esse nosso trabalho. Nós escolhemos
esse tema Somos Iguais por causa de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro comigo. Eu estava dentro no caixa de uma farmácia e tinham duas senhoras na frente. O segurança era um negro. E eu fiquei intertido pagando a minha conta e elas saíram. Eu vi que houve um bate-boca com os negros, com o segurança. Eu saí e as duas estavam na foto e só podia ser negro. Aí eu fiquei parado na porta, a moça do caixa disse para ele assim, por que você não dá parte? Aí ele disse assim, se eu tiver que dar parte, eu vou ter que ir para a delegacia todos os dias. Aquilo me incomodou. De uma pessoa negra estar trabalhando e ele dizer que se ele tivesse que dar parte, ele teria que ir para a delegacia todos os dias. Aí isso ficou muito marcado na minha cabeça, isso, porque eu tenho 5 filhos negros, adotivos, que muita gente sabe, e eles passam por isso, né? Eu já vi o meu filho chorar muito, muito, por causa de um preconceito aonde ele estava. E ele foi para casa, ele chorava, mas ele foi à delegacia porque os amigos dele o levou à delegacia para que ele desse parte da pessoa e ele ganhou a causa, né? A gente vê na pessoa, a gente não sente, não está lá na pessoa, naquele momento, para a gente saber o quanto esse preconceito dói. Mas existem vários tipos de preconceito, né? Esse preconceito de cor, de identidade de gênero, da mulher, de religião, que a gente que é espírita, a gente sabe na nossa pele, às vezes, o preconceito que a gente sente, não é? De profissão, que eu já vi pessoas desmerecendo a profissão de lixeiro, aonde o lixeiro chegou até a chorar por causa disso, também. Da pessoa que é gorda, da pessoa que é magra, de um anão. E eu lembrei também de um preconceito que aqui na Casa Espírita a gente tem que atender a todos. Eu, como dirigente de mocidade, tinha um menino que era usuário de droga que começou a frequentar a mocidade. Porque a namorada frequentava. Aí na reunião de pais, a mãe desse menino veio na reunião onde estavam reunidos os pais e veio agradecer aos pais, à Casa Espírita, pela situação do filho, que estava vindo à Casa Espírita, que ele estava mudando muito. E assim terminou a reunião de pais. Na reunião seguinte da mocidade, alguns filhos de espírita não vieram. E eu fui procurar saber e fiquei muito decepcionado com os espíritos. Os pais proibiram dos filhos de vir porque tinha um menino usuário de droga no grupo. Aí a gente lembra até de Jesus, que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A outra situação de preconceito, também com relação à espírita, foi a questão do ex-presidiário. Eu estava conversando com 2 rapazes que haviam sido presos. E as pessoas disseram assim, você não tem medo? Eles foram presos. Isso aí, olha, é marginal.
companheiro de cada espírito. Então, essas situações ainda acontecem. Nós estamos aqui conversando com espíritas. Pode ser que essa nossa conversa atinja outras pessoas que não são espíritas. Aí a gente vai ver, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é de número 115, que diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? É a pergunta que foi Kardec fez aos espíritos. A resposta é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Dele quem? Deus. Aí a gente já vê que nós fomos criados todos iguais. Todos tivemos um princípio simples e ignorante, com um objetivo que é a perfeição. Deus nos criou simples e ignorantes como espíritos. Espíritos que nós somos. Mas nós sabemos que nós estamos revestidos de um corpo. Mas na realidade, nós somos espíritos. Vamos na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que diz assim: objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, que é o nosso objetivo, o objetivo do espírito. Para alguns é uma expiação, para outros uma missão. Todavia, para alcançarem esta perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a encarnação, ela é imposta ao espírito, para que ele chegue à perfeição. Então, nós somos espíritos, reencarnamos várias vezes, porque numa vez só não dá para a gente atingir aquela ciência que foi feita ali. Então a gente precisa de várias encarnações. Mas somos um só espírito. Nós não somos um espírito numa vida e outro espírito em outra vida. Nós somos um espírito só. Nós temos um destino, todos nós. É nisso que somos todos iguais. E o que acontece com a gente? Dê um pouco d'água para mim. O que acontece? A gente só vê, porque nós estamos na matéria, a gente só vê a matéria. A gente vê um outro gordo, a gente vê um espírito que está gordo, a gente vê um espírito que é mulher, a gente vê um espírito que está com uma identidade de gênero completamente diferente do normal, que tem os transgêneros, tem os homossexuais. A gente vê os espíritos em profissões diferentes, porque todos nós precisamos de profissões diferentes. A gente vê espíritos na cor negra, espíritos na cor branca. É isso que a gente vê. A gente não vê a essência do espírito. E a gente sai por aí, identificando as pessoas o que a gente vê. Eu ouvi uma palestra recente do Haroldo Dutra, na qual ele diz o seguinte: quando a gente nasce,
nós ganhamos uma identificação. O nosso pai ou a mãe vai no cartório e faz um registro, que é uma identificação. Mas identificação de quem? É do corpo. O meu pai foi no cartório e me identificou nesta vida como Vanderlei. Mas e o meu espírito? O meu espírito, ele já existia. O meu corpo vai, quando eu desencarnar, para uma sepultura. Mas o meu espírito vai continuar. Esse espírito, que nós que somos espiritualistas, espíritas, temos que passar a identificar. Nós não temos que identificar uma pessoa porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela é preta, porque ela está num gênero. Não. Nós temos que identificar uma pessoa como espírito. Por isso que numa pergunta 779, diz assim: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Aí a gente vê que já existe a Lei Maria da Penha para quem, não é? Quem bate na mulher, quem mata uma mulher. Já existe a lei contra o preconceito da cor, o preconceito dos homossexuais, mas ainda não tem outras. Ainda não tem preconceito contra que eu saiba, por enquanto, sobre a religião, sobre a pessoa gorda, sobre a pessoa magra, sobre os ex-presidiários, sobre os anões. Me lembrei agora de uma novela onde tinha uma anã que nem a mãe aceitava ela. Então, as leis precisam ir sendo mudadas de acordo com essas circunstâncias. Quando acentua seu preconceito com relação a uma diferença, as leis mudam. As pessoas procuram seus direitos e as leis vão mudando. Na pergunta 280 do Livro dos Espíritos, a gente diz assim a pergunta da vida espírita: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Porque a gente convive com pessoas que a gente ainda considera pessoas más. Igual essas senhoras dizer na cara do segurança, só podia ser um negro. Não é porque ele realmente é negro, mas o sentido pejorativo com que as pessoas citam as pessoas. Os bons empenham-se em combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então não cabe a um espírita ter preconceito contra algumas diferenças. Porque nós temos o Cristo como modelo. O Cristo viveu no meio de tudo quanto era tipo de pessoas, mas também era criticado. Até pelos próprios apóstolos, o Cristo também vivia criticado. A gente
Só conhecer a história de Jesus que a gente vai ver que Jesus vivia no meio de todo mundo. A gente vai ver na história de Chico, isso também. Tem uma história de Chico que de brincadeira eles levam ele num prostíbulo. Chegando lá no prostíbulo, ele foi. Chegando lá no prostíbulo, conta a história que as prostitutas falaram assim: hoje não tem função, hoje nós estamos recebendo o Chico. Nós hoje vamos ouvir o Chico e vamos fazer uma prece. E foi isso que aconteceu. Mas levaram o Chico com a má intenção. Isso são as nós. A falta de respeito nossa com as pessoas. Não é? Aí eu lembro o seguinte, eu lembro de alguns vídeos que a gente tem assistido de dizer que as crianças não têm preconceito. Há pouco tempo eu vi um vídeo de um menino negrinho que sai para abraçar um menino branquinho. Os dois, de longe, eles correm e se abraçam. E está lá, isso é um vídeo contra o preconceito. O que acontece, que eu queria acentuar, é essa situação que me incomodou por muito tempo, essa situação da mocidade, dos pais tirarem os jovens da mocidade porque havia um menino que usava droga. E eles viram a situação do menino. Então tiraram e tiveram a coragem de dizer para mim: eu não deixo meu filho lá enquanto esse menino estiver lá. A menina, que era namorada, soube, falou com o rapaz e o rapaz se afastou. Ele se afastou. Então, a questão é que nós, às vezes, ajudamos a marginalizar uma pessoa. A gente empurra uma pessoa para o buraco com os nossos preconceitos. Aí é que está o perigo. Quando a gente está dentro da lei de causas e efeitos, o que a gente faz é o que a gente planta. Esse é o cuidado que nós espíritas temos. Ninguém olhou o menino como um espírito que estava ali dentro da casa espírita que podia ter uma melhora, ter os companheiros melhorando o espírito. Não, marginalizaram. E o mais triste é que eu encontrei com o menino e perguntei: por que você não vai lá? Aonde eu pensei que os espíritos não fossem tão preconceituosos como são. Então isso é uma situação difícil. Não é só para o espírito, é para qualquer pessoa religiosa. Qualquer pessoa religiosa não cabe o preconceito. Ainda mais nós que somos espíritos, que temos que aprender a ver a pessoa que está na sua frente, ela é um espírito, ela é igual a mim. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos a um caminho da perfeição. Nós estamos a caminho da perfeição. Cada um vivendo a sua dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Isso é um processo educativo. Se a gente viu que os pais tiraram os filhos da mocidade, porque havia um menino ali, usuário de droga, a gente imagina o tipo de educação que essas crianças estão recebendo. A gente tem batido muito nas nossas lives do processo de educação. Essa relação pai e filho. Não é? Tem a pergunta 582, eu gosto de ler, já que a gente não está trabalhando com os slides. Na pergunta 582 diz assim: pode considerar a paternidade como uma missão? É sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a sua tutela
para que estes os dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então, os filhos são colocados na nossa tutela para que a gente eduque. Se as crianças não nascem com preconceito, elas adquirem um preconceito, naturalmente. Esse preconceito adquirido pode vir dos pais. Mas também pode vir deles à medida que eles vão crescendo, trazendo de outras vidas, que cabe a esses pais educá-los. Então o espírito passa pelo estado de infância para ser educado. Por isso que eles esquecem do passado. A gente esquece o que a gente foi no passado. A gente esquece exatamente por isso, para que a gente receba novas impressões de quem está nos educando. Quem está nos educando? Primeira obrigação da educação é de casa, é dos pais. Depois, dos tios, dos avós, das professoras, da evangelização. A evangelização é uma coisa muito importante. A gente trata desses assuntos todos. Todos esses a gente trata na evangelização, tanto da criança quanto da mocidade. E o que a gente às vezes percebe? A minha preocupação é o seguinte: eu sou evangelizador quase desde que eu entrei para a doutrina espírita. Eu sou evangelizador, continuo evangelizando. O dever do pai, o dever de quem educa, o dever do evangelizador é olhar aquele espírito daquela criança que está no esquecimento do passado como espírito. É isso que a gente tem que passar a ver no outro um espírito. À medida que a gente vê o outro como um espírito que está no caminho da evolução, foi criado um dia simples e ignorante, como todos nós, somos iguais, todos nós temos o mesmo destino, que é a perfeição. Então somos espírito. Estou falando de novo, estou repetindo, porque pode ser que alguém não tenha assistido o começo. Nós somos iguais porque somos espíritos, que estamos nesse caminho. Esquecemos do passado para que a gente mude as nossas atitudes. Estamos na doutrina espírita, aprendemos com a doutrina espírita que nós temos que perder as nossas imperfeições e praticar as virtudes. Nós temos que mudar as nossas atitudes, tendo Jesus como modelo, ou um Francisco Cândido Xavier, ou até amigos nossos. Nós temos amigos que têm virtudes que a gente pode adquirir. Emmanuel sempre diz que nós estamos numa situação do meio. Tem sempre alguém que a gente tem que se mirar. Mas a gente não pode esquecer que nós temos alguém que está olhando por nós. Está olhando o nosso exemplo. Então nós também somos exemplos para os outros. É essa a nossa missão dos espíritos encarnados, que está na pergunta 573. Que consiste a missão dos espíritos encarnados? Todos nós estamos encarnados. Todos nós. Já não estamos mais tão ignorantes assim. Principalmente nós, que estudamos a doutrina espírita, fazemos parte dos grupos, escutamos palestras, fazemos o culto no lar. Então ele diz assim, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais,
mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob esta forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, estamos nós para a gente poder mudar as nossas atitudes. Nós temos missões, como está dizendo. Então, hoje, quando a gente está falando sobre todos iguais, eu estou cumprindo uma missão, né, de fazer um alerta para todos nós. Para todos nós. Com relação à nossa visão do outro. A gente tem que aprender a ver o outro como espírito. Não com aquela identificação que o Haroldo falou, né, lá do cartório. Na questão 909, diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? As más tendências são essas. Nós estamos falando hoje de preconceito, de ferir o outro. Então, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta dos espíritos é a seguinte: sim, em algumas vezes, por fracos esforços e a vontade que lhe falta. Com pouco dentre vós fazem esforços. Olha de novo. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. Não precisamos, às vezes, tantos esforços que a gente pensa que precisa fazer um esforço muito grande para a gente mudar as nossas tendências. O Espírito está dizendo, às vezes, até por fracos esforços. E pela vontade que nos falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços. E a gente vê, nós estamos falando para os espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no Livro dos Espíritos, dizendo isso para nós. Bom, para a gente encerrar, nós vamos ler a pergunta 1018, que é assim: porque a gente sempre quer viver num mundo melhor. A gente está sempre querendo viver numa instituição melhor. A gente está sempre querendo que a nossa casa seja o melhor. Seja o melhor. Então, a pergunta 1018, Kardec pergunta: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O reino do bem, que a gente espera, é que seja a nossa comunidade, a nossa casa espírita, né? O lugar onde a gente trabalha. Ali seria o reino do bem onde a gente está se situando. E a resposta dos espíritos é assim: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Os bons vencerem sobre os maus. Olha, quando perguntava a Jesus se ele era bom, ele dizia que bom era o Pai. Mas a gente não pode ver isso como uma distância. Nós somos espíritos, temos que nos esforçarmos para sermos bons. Na página que o nosso companheiro leu, com relação à esmola, a gente pode tirar a nossa lição final. Quando ele diz lá, Emmanuel, quando ele diz
temos, aqui diz assim, não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima. A doação de nossa esfera íntima é aquilo que nós somos, que nós temos. E perguntamos a nós mesmos, o que temos de nós próprios para dar? É para ferir os outros com preconceito, com agressividade, não é? Com violência? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? A emoção de raiva, a emoção do preconceito, de ferir os outros? Que reações provocamos no próximo? Igual essas senhoras provocaram naquele segurança. Ele estava lá cumprindo com o dever dele. Eu não sei o que aconteceu, mas elas feriram ele. E ele estava já, um indivíduo, dizendo, o pior de tudo é ele dizer, se eu tivesse que prestar depoimento na delegacia, eu tinha que ir todo dia. Olha, o que a gente está fazendo com relação a isso? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? O que a gente distribui? Nós somos energia, nós somos espíritos. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Então, essa questão, nós temos que procurar educarmos, nós temos que educarmos as nossas atitudes. Mas os espíritos estão aí agora, cansados de chamar a nossa atenção, para que a gente eduque os nossos sentimentos, porque os sentimentos é do espírito. O sentimento é do espírito que eu sou. Então, eu tenho que procurar educar o meu sentimento com relação ao meu próximo. Porque Jesus disse, não faças ao outro aquilo que não queres que o outro te faça. É com essa mensagem de Jesus que eu encerro o nosso trabalho da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E assim vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a Luz Gonzaga, essa pleide de espíritos que auxiliaram o nosso irmão Vanderlei na sua preleção da noite de hoje. E vamos nos despedir com esse sentimento de paz e com a responsabilidade de a cada dia sermos um pouquinho melhor do que o dia anterior. Possamos ficar todos em paz. Graças a Deus.